telefone. Com quem eu falo? Oi, professora, tudo bem, querida? Diga o que é que manda. Estou ligando para parabenizar a nossa amiga Kelly, a filha da Martinha. Eu quero, em nome do presente, o pai da Martinha, dos irmãos, da sua cunhada, enfim, de toda a família, em nome de nós, somos amigas da Kelly, parabenizá-la e desejar que Deus derrame bênção sobre aquela família e que ela, os anos de vida dela sejam multiplicados cada vez, muitos e muitos anos, e saúde, paz, e que ela seja sempre essa pessoa, mesmo calada, sem jeito, mas inteligente, com os sonhos maravilhosos que Deus concedeu para ela. E em nome que ela tem muito nos ajudado ali na escola, né, fazendo aquele confeito de bolo, junto com a sua mãe, junto com todas as amigas da escola, aquele tem sido a mãe amiga da escola, além de ser mãe de criança da escola, e tem nos ajudado. Então, quero feliz aniversário, Deus te abençoe e que conceda muitas vitórias e conquistas. E que essa manhã desse dia seja refletido por muitos e muitos anos, cheio de bênção e felicidade. Vamos levar seu programa abençoado, que Deus derrame a bênção dele sobre este programa e que vocês façam a direção de Deus, porque Ele é consigo. Deus te abençoe, bom dia. Ok, querida, obrigado aí por sua participação, pela audiência. Bom, nós estamos começando então, recebendo o ex-prefeito Marcos Martins, que vamos tratar de alguns assuntos, foi tratado aqui sobre a Mariprev, e prontamente nós colocamos o espaço da emissora para que ele pudesse colocar a versão dos fatos que foram tratados no programa, me parece, da semana passada, da terça-feira. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos Salles, bom dia, Emerson, bom dia ao Wilma, e bom dia a todos os ouvintes dessa emissora. Achei importante, sabe, Marcos, logo assisti parte da entrevista do Sérgio Melo com a sua equipe técnica, e eu liguei para pedir o espaço, né, para fazer minha defesa, porque eu achei que aquela entrevista foi mais política. Aqui ninguém vai falar no nome de ninguém, da pessoa física de ninguém. Isso aqui a minha acusou que Marcos Martins está morto, que Marcos acabou com o marido. Eu acho que isso não deveria ser assim, uma entrevista sobre tratar de assunto importante de uma instituição, de uma entidade, tratar da entidade, não da pessoa do gestor. Ele aqui esqueceu de falar sobre números, que por sinal o Sérgio não falou nem números. Quem falou mais foi o contador. Me parece que não tem muito conhecimento na área. Ele só falou que devia 8 milhões, não especificou com os anos, com os valores. E aqui nós vemos aqui, tratar sim, dos números do Mariprev. Eu, como ex-gestor, que passei 4 anos como gestor, eu vou dizer à população e provar. Tudo que eu falar aqui é com prova. Eu acho que quando um político vem para a rádio dizer os dados ou acusar uma gestão, deve ser sensato e trazer consigo prova e deixar na mão do radialista. É isso que eu faço, como vi da outra vez, eu vim aqui, trouxe meus dados, vou colocar no meu Facebook, vou também deixar na Rádio Araçá os dados, tudo que falar aqui é provando, porque assim fica mais bonito. Eu acho que é mais sensato quando se acusa outra pessoa sem prova. É só criar um mal-estar, mas mesmo assim, o Paulo Gino veio comigo, meu contador da época, que por sinal ele vai justificar por que não pôde comparecer. Liguei para você prontamente atendeu e marcou para hoje, e vemos aqui demonstrar como deixamos o Mariprev, como encontramos o Mariprev e hoje qual é a real situação. Não posso falar hoje em débito, porque cada ano tem um valor, ainda falta consolidar, mas aqui nós temos aqui os documentos do SAG, do Tribunal de Contas, e também o Paulo Gildo teve acesso ao relatório da auditoria do Tribunal de Contas que fez sobre o Mariprev.
queria passar para o Júlio para ele justificar por que não compareceu, que não foi dada a derrubação, ele estava na ocupação, Paulo. Diga por que você não compareceu. Bom dia, Paulo. Bom dia, nobre radialista. Aproveito a oportunidade para pedir desculpas a toda a comunidade de Mari, justificando que não pela minha própria vontade, mas por exercer também um outro cargo junto à Defensoria Pública, tive que me fazer presente no Tribunal de Justiça, numa reunião com o nobre presidente, Dr. Joás, assim como também com o Ministério Público, para tratar de assuntos muito sérios com relação a poderes e órgãos do governo do Estado. Então, mais uma vez, as minhas desculpas aos ouvintes e cidadãos de Emas, assim como a esta rádio que tão gentilmente cedeu espaço naquele momento, mas infelizmente não pude vir. Eu vou propor para a gente fazer um diálogo entre Marcos, você e nós aqui. Eu vou fazendo uma pergunta a Marcos, vou me dirigir a ele, em seguida, se ele entender pertinente, vai passando para você e assim a gente faz um bate-papo saudável. Espero que essa entrevista seja tranquila, né, para que a gente possa esclarecer, porque o nosso objetivo justamente é esse. Eu queria iniciar perguntando a Marcos. Marcos, nos seus 4 anos de gestão à frente do município de Mari, você deixou algum débito na Mariprev ou não? Marcos, quando eu pedi o espaço para me defender, o que eu entendo, eu fazer minha explanação. Depois de fazer minha explanação, você pode fazer a mim qualquer pergunta. Eu não vim aqui para você só indagar. Quando você veio para cá, poucas perguntas foram feitas. Eu queria, de antemão, explanar o que falar contra mim e ter os dados que não forem concretos. E dizer como deixei Mariprev. Aí, depois que eu explanar, dizer você, aí você pode me perguntar se isso. Eu acho que deve ser assim. Eu aí, demais, assim que fazer minha explanação, dizer como peguei o Mariprev, como encontrei, e vou responder toda a pergunta, que não vai ficar a pergunta sem responder com relação ao Mariprev. Se você concordar comigo, ficar até mais sensato. Porque quando eu pedi para ter a minha defesa pelas acusações, talvez, termine o programa, eu não falo com o que ele me acusou. A sua pergunta é importante, vou responder você. Isso é muito importante, se eu deixei débito ou não, durante 4 anos. Isso eu vou responder prontamente. Mas eu queria, de antemão, junto com o contador, fazer uma explanação para o povo de Mari, especialmente o servidor público de Mari, que é o mais prejudicado. E não ainda sabe a dimensão do perigo que está passando. E para quem não sabe o que é Mariprev, minha gente, Mariprev é um instituto criado em 2012 para tratar dos benefícios para o servidor público. O IPEP tem o PBPrev, que é chamado IPEP. O Estado tinha o IPEP, é PBPrev. Quem trabalha em empresas privadas ou município que não tem instituto próprio, tem o INSS. O INSS, o governo federal, é quem banca. Com débito, com déficit ou não, o governo tem laço para bancar o pagamento de benefícios, aposentadoria, por idade, por invalidez, maternidade. E o Mariprev é um instituto independente do município que vai pagar, né, os benefícios ao servidor aposentado durante toda a vida do servidor e ainda passa para a pensão. Porque o povo não sabe o que é Mariprev, uma parte de gente, porque aqui é mais direcionado para o servidor público. O Mariprev é quem irá pagar os benefícios, auxílio-doença, por invalidez, por idade, ao servidor público. Aí, se você me permitisse, eu faria uma pequena explanação junto com o contador, para depois você fazer as perguntas. Eu vou permitir, sem sombra de dúvidas. Agora, eu queria, como eu já fiz a pergunta, que é simples, que após você responder a pergunta, você fique à vontade, então, para fazer a sua explanação. Você, na sua gestão, deixou algum débito na Mariprev ou foi todo repasse feito normalmente? Eu sempre falei a todo mundo, quem fala comigo, a vereador, quando eu era gestor, quando eu usava o microfone da Rádio Araçá, nós deixamos. Todo gestor não consegue passar 100%, mas pelo menos há um grande diferencial entre minha gestão e essa que está aí. Você vai ver os números, a diferença, como eu tratei a coisa pública, como eu tratei o Mariprev, como eu tratei os órgãos públicos, com a que está aí. Você vai ver como é gritante a diferença. Não se compara, né, o que foi feito com o Mariprev, Marco Martins, o atual gestor. Eu queria iniciar, dizer a vocês que está aqui com o computador, tudo que ele falar vai deixar aqui uma prova, para você ter argumento, talvez você não tenha, porque é um negócio complexo, eu e você também não tem esse conhecimento, e o contador, que está aí um rapaz qualificado, que foi meu contador, vem aqui falar com prova, ao contrário de quem vem aqui fazer contra mim acusações e não está aqui nem sequer papel na mão.
Eu acho que se a falha da imprensa é essa aí. Quando se vai para a imprensa acusar um gestor ou um gestor, deve ter o cuidado de falar e provar. Que é depois que devido à imagem do político, para limpar fica difícil. E nós vemos não só aqui, mas há certas emissoras que faz isso. Deixa o microfone aberto para comer acusar sem nenhuma prova. A gente não tem responsabilidade nenhuma sobre o que você e Paulo Gildo vai falar hoje. Vocês dois são responsáveis pelo que vão falar. Da mesma forma que o senhor Sérgio Mello e sua assessoria é responsável para responder pelo que fala. Mas eu tenho certeza, se eu errar, você vai dizer que é mentira minha. Eu tenho certeza, se você falar que o dado verídico, vocês vão me demitir, dizer, ao contrário do outro gestor. Aí você virá aqui de novo e vai colocar a sua questão. E agradeço o seu espaço. Sem dúvida. Vamos lá, então tudo bem, você quer fazer uma explanação. Eu vou combinar aqui com a nossa sonoplasta, são 10 horas e 58 minutos, nós vamos a hora certa agora, aí o intervalo a gente faz às 11h30 total, porque aí ele fica esse tempo para essa explanação. Vá a hora certa? Que é 1 minuto só. Você ouve liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Supermercado Bom Machê informa a hora certa. Supermercado Bom Machê, onde você encontra tudo em um só lugar. Agora atendendo como correspondente na caixa, fazendo pagamentos, recebendo contas e boletos bancários, aceitando todos os cartões. E você que não tem cartão, faça já o seu, que será aprovado na hora e você já sai comprando. Supermercado Bom Machê, lhe servindo bem para servir sempre. Organização Carlinhos e Josa. Voltamos a apresentar liberdade de expressão. Marcos Salles. O homem é bom, o homem é espetacular. Emerson Aloysio. São 11 horas em ponto, 11 em ponto. Marcos, pois não, fique à vontade então aí para a sua explanação, mediante a fala de Sérgio na terça-feira. Tá bom, agradeço, Marcos, pela essa liberdade de nós falarmos aqui. Quando eu assumi o mandato em 2013, de janeiro, estão aqui os comprovantes que a gestão da Antônio Gomes informou ao TCE quanto deixou de saldo em dezembro de 2012. Eu queria que o contador aqui falasse e também demonstrasse que as câmaras, quanto é o saldo que eu encontrei o Mariprev, depois que foi criado em 2011 e passou os 12 meses, foi criado em 2011 o Mariprev e começou a repassar em 2012 o dinheiro. Quando se cria, repassa logo o dinheiro. Foi criado em 2011, quase no final do ano, e não repassou as importâncias. Veio começar a passar em 2012, em janeiro. Foi criado, passou 3 meses sem repassar. E isso já começou a entrar dificuldade no Mariprev. E aí nem repassou, nem patronal, nem previdência. Em 2012 nada. Aí Paulo vai dizer aqui quanto foi que nós encontramos de saldo em 2013. Pois não, Paulo. De fato, em 2013, quando iniciamos, o saldo era R$ 400.003,14. E assim foi se passando a gestão. E em seguida, em 2013, esse saldo já passou a R$ 1.142.705,55. O ano todo? Só 2013. Foi isso aí o saldo. Vocês encontraram com 400 mil e elevaram o número durante todo o ano de 2013 para 1 milhão e 142 mil. Agora veja aí, com relação a 2014, como foi a diferença, como sempre aumentando a diferença. Na minha gestão, sempre o saldo aumentava, e muito. 2014. Então a evolução foi para R$ 1.756.899,96. Isso saldo, não é receita que entrou nos cofres. Isso é saldo que ficou em conta, depois de tudo pago. De 2013 para 2014. Exatamente. Aí o que foi depositado em 2014? Os depósitos. Os repasses. Que aí é receita, né? Que há uma diferença de saldo para receita. Saldo é o que estava em caixa e passou para o exercício seguinte.
Os dados do Sagres, eles só têm receita orçamentária. Então, a receita orçamentária significa dizer obrigação patronal. Então, foi repassado de obrigação patronal da empresa 2.168.515, fora, naturalmente, a parte do servidor. E não 500 contado na folha vai direto para... Exatamente, que na integralidade foi passando e foi concluindo. Se ficou algum resíduo em determinado ano, sempre seria provavelmente fruto do salário de dezembro que se pagava em janeiro. Mas a parte de servidor ficou na integridade, em tese, né? Porque é fato que se chegar aqui alguém e dizer, não, faltou 20 mil, faltou 10 mil, faltou, tudo bem. Né? Então eu estou falando em números bem arredondados, porém bem acima dos 99% de precisão. Tá? Então, mais uma vez frisando, em 2014, obrigação patronal empresa, 2.168.515,50. Dá para contabilizar aí, até aí, juntando patronal, desse repasse patronal, quanto era que já estava em caixa aí em 2014? O caixa foi como eu disse antes. Quando você faz o mais e menos que paga as folhas e as obrigações do Instituto de Previdência, que de fato... Que esse número aí você não tem não, como porque passar. O Instituto de Previdência nem eu era o contador e algo assim. Nós estamos praticamente tratando da obrigação da empresa como um todo, município de Mari, né, executivo, e a parte administrativa do Instituto, que é muito simbólica, eu diria assim, apenas são algumas folhas, 2 ou 3 prestadores de serviço, água, luz, telefone, talvez aí. Então, é muito simbólica, não tem como você dizer que houve uma má gestão ou má administração, nem antes, nem depois, porque a receita não depende da vontade do gestor do Instituto, depende da obrigação do repasse do próprio gestor do Executivo. 2015. Vamos lá. Como é que é o saldo? Então, o saldo de 2015 já passou para 3.036.179,14, fazendo-se também... Você está falando de saldo que está na conta da Mariprev. Saldo em conta, na conta. Sem falar que a receita de obrigação... Agora, você não acha que é contraditório apresentar o saldo de receita, o saldo da Mariprev, quando você diz que, por exemplo, você não tem os números de quanto foi passado do servidor? Não. Você só está falando aí de quanto foi repassado do patronal? É fato, só que o servidor é obrigação, a gente não pode deixar de repassar do servidor. Isso aí, independente dessa situação, é porque as informações, elas não são fornecidas de forma voluntária. A gente tem que pegar no caso do site do Tribunal de Contas. E no site do Tribunal de Contas, por ser realmente um tratamento diferenciado, não tem essa informação disponível, a não ser que entre um ofício e assim solicite. Mas eu poderia até lhe adiantar que, independente deste saldo, com todas as contas do Instituto pagas, foi repassado em obrigação patronal 3.263.797,81. Até 2015. Não, só de 2015. Só de 2015. Então, há uma evolução na obrigação e na responsabilidade que, naturalmente, uma gestão, não é o gestor, vai se absorvendo com o tempo e a responsabilidade da gestão se faz cumprir as suas obrigações. Então, só 2015. Falta a gente chegar em 2016. Uhum. Pois não, 2016 então. Então, em 2016, o saldo já aumenta mais um pouco nos cofres de Mariprev. Inclusive, eu gostaria de frisar que não escutei apenas diretamente de alguém que tenha falado na rádio. Apenas assim, houve o desconforto de dizer que essas informações não eram verdadeiras, mas eu trouxe de quais informações? Com relação a saldos bancários na conta do Instituto. Chegou nos meus ouvidos, mas não tem problema. Não houve nenhuma afirmação não, tudo bem. Nesse sentido de que essas informações não fossem verdadeiras. Então, tudo bem. Independente disso, eu trouxe os saldos das contas bancárias para lhe disponibilizar, assim como os saldos não, os extratos, né? Assim como as demais classes representativas da sociedade, para que possam acompanhar a evolução da receita e seus compromissos. Então, diante de 2016, ficou em caixa do Instituto de Previdência R$ 3.345.379,19. Isso em caixa, tendo uma obrigação paga, isso paga, da obrigação patronal de R$ 2.963.000
272,48. Mas eu preciso complementar algo muito importante nesse momento. Tá? É preciso frisar muito bem que nós deixamos saldos ordinários e vinculados, destinados a pagamentos do restante da obrigação patronal na sua integralidade. Tá? A obrigação patronal que deixamos empenhada com dinheiro em caixa para pagar, para complementar todo o exercício sem faltar nada, que assim eu soube que não foi honrado, mas tudo bem, é problema de gestão, foi de R$ 980 mil, 903,39, ou seja, R$ 980.903,39, deixamos empenhados com saldos, lhe trouxe todos os extratos da prefeitura do dia 31 de dezembro de 2016, comprovando rigorosamente, com mais um agravante para os professores. Deixamos pago 110 mil de bonificação para eles, que não foi honrado, porque a gente teve que processar a despesa, agendar o pagamento, porque fecharam um dia antes, e assim eu sei, até hoje não honraram. Mesmo assim, o saldo do Fundeb, deixando pago os 110 mil do abono, ainda restou nos cofres 343.141,82. Você fala dos cofres da prefeitura, né? A prefeitura livre de qualquer despesa. Saldo bancário. Saldo bancário, já excluído os 110 mil que foi cancelado, não sei como, porque uma despesa pública, quando se processa e se passa, eu acredito que isso aí se torne já uma improbidade administrativa. Se as empresas, instituições ou defensores de classes não entraram ainda, eu recomendo. E eu recomendo ao gestor atual que para não, com a ação civil pública por improbidade administrativa, e eu recomendo à gestão atual, para se evitar um desconforto maior, que pague. Foi deixado o dinheiro, foi processada a despesa. Quanto para cada servidor? Certo. Eu não me lembro o valor direito, mas foi todo R$ 345, porque foi o uniforme. E apoio. Diante desses números que você apresentou, faltou repassar alguma coisa? Ou pelo que você diz, a gestão municipal nos 4 anos de março de 13 a 2016, então não deixou de repassar nenhum recurso salário prévio. Vamos deixar claro, ele deixou de repassar o valor dos empenhos que ficaram devidamente regulamentados, registrados, porém com o saldo em conta para isso ser obedecido. Então a questão do faltar de repassar é apenas uma parte do processo da despesa. É a parte final. Explica para a gente entender, para quem está em casa, que é mais leigo, como seria, como é, vocês empenham, por que não repassam, e empenham porque você disse, não, foi empenhado, mas não foi repassado, mas o recurso estava em conta. E por que não foi repassado? A questão do repasse, como bem todos devem se lembrar, foi um dos momentos mais difíceis que qualquer gestão passou. Porém, vieram as famosas repatriações. Então, naturalmente, as decisões de gestão não são fáceis de tomar. Ou você paga conforme os valores e saldos que tiver em caixa a vantagem do salário de um servidor, ou você paga as demais despesas necessárias, porém, eu considero secundárias, porque primeiro é o bolso do servidor e depois a obrigação patronal, porque isso é até constitucional. Quando você não tem, a Constituição assim prevê, recurso para bancar a despesa, você tem que priorizar algumas. E a prioridade é folha, encargos e depois fornecedor. Então, como os recursos maiores entraram no final do exercício, nós tivemos a preocupação de enxugar a máquina e todo o saldo que ficou, nós não fizemos mágica de gastar. Nós deixamos o dinheiro para que os empenhos... Quanto mais ou menos? Quanto, eu vou lhe dizer precisamente. Nós deixamos em... Esse empenho seria para repassar a prévia, é isso? Exatamente, era para repassar. Então, os saldos deixados pela Prefeitura em 2016, conforme extrato bancário e Instituto de Previdência, com os dois, tá? Foi R$ 7.306.525,74. Porém, R$ 3.345.000 era do Instituto de Previdência, porque isso é uma consolidação. Então, dentro, nos cofres do Poder Executivo, ficaram ainda em saldos ordinários, independente dessa diferença de 3 milhões,
Aí eu vou dizer, o que danado é saldo ordinário? É aquilo que é do FPM, ICMS, IPI, IPVA, o recurso livre para se gastar com qualquer coisa. E ainda, depois que tira tudo, ainda ficou R$ 667.551,11 de saldo ordinário. Você está dizendo que esse saldo é da prefeitura. Sim. Nós estamos querendo saber da Mariprev. Pronto. Quanto vocês repassaram? Você disse que empenhou. Você disse assim, nós empenhamos pagamentos para a Mariprev. Quanto ficou empenhado e dinheiro em caixa para ser repassado à Mariprev? É isso que a gente quer saber. R$ 980.903,39. Uma partezinha aqui, viu, Paulo? Somando o que o Mariprev tinha em caixa em dezembro de 2016, que aqui já falei várias vezes, que eram 3 bilhões, 300 e poucos mil reais, com quase 1 bilhão que deixamos para passar para o Mariprev. Isso quer dizer, juntando os dois, quanto seria esse saldo que era para estar no Mariprev em janeiro de 2017? O saldo que ficou em caixa de 3 bilhões E o que seria repassado, e o que né? era repassado, que era para ter repassado, porque ficou empenhado, são despesas Mas o dinheiro logicamente, está aqui mostrando que ficou. Uhum. Quanto seria esse saldo para ter o Mariprev em janeiro? De 2017. Em 2017, em janeiro de 2017, o Instituto de Previdência de Mari era para ter R$ 4.326.282 no começo do ano, independente da despesa e das demais entradas. Agora, você tem número aí de quanto foi em janeiro de 2017? Quanto é que a Mariprev tem pelo site? Você disse que acompanhou. Quanto é que estava em caixa nem de janeiro de 2017? Não repassou, ele não repassou o dinheiro, isso eu tenho certeza, não repassou o dinheiro em janeiro, não repassou esse dinheiro, porque se tivesse repassado, estaria mostrando esses 4 milhões e quase 4 milhões e meio. Mas tem o número de quanto estava? Isso aqui é 2017. 2017, janeiro de 2017. Se ele não repassou, não vai contabilizar o dinheiro. Então, ficaria tanto. Então, se ele não repassou, Mari ficou dando dinheiro. Imagina R$ 1 milhão nas contas do município, R$ 1 milhão. Quanto foi, Quer dizer, se ele não repassou esse dinheiro, minha gente, quer dizer que ele pegou o município folgado de dinheiro. Enquanto o município pegou apertado, ficou mais de R$ 1 milhão só no Mariprev para ele gastar com o quê? Não, mas para ele gastar Se ele não repassou, mas ele não repassou. Ele não repassou. Sim. E o que é que Se eu ele não dizendo? repassou, correto. Quer Deveria dizer, ser imagina do o Mariprev. prefeito assumir o mandato, só R$ 1 milhão do Mariprev. É dinheiro que ficou em Mari. E falar que o barco não deixou dinheiro? Complementando a indagação, Pois não. em janeiro de 2017, infelizmente, não sei porquê, porque saldo tinha, além da arrecadação do próprio janeiro, ele só repassou R$ 47.441,18. Assim como 202 mil em fevereiro, 237 em março, 87 em Juntando, abril. Paulo, me desculpe a Pois intervenção. Juntando o dinheiro que ficou de 2016, com esses 47 mil, quanto foi o total em janeiro, a 31 de janeiro? Quanto foi o total que tinha lá? Em saldos, Em saldo. Ele baixou. mas ele tem despesa do mês com relação ao Instituto. Veio o nosso programa. É 17. Exatamente, eu quero assim. Ficou em dezembro de 2016, tanto. Era para ter repassado, tanto não repassou. Passou 47 mil. Quanto foi a soma dos 47 mil com o que ficou em saldo em 2016? Então, o saldo em janeiro de 2017, somando 2016 com os 40 e poucos mil, e menos a despesa que ele teve lá na administração do Instituto, ficou 3.187.026,61. Então, se a gente for ver o saldo que deveria ter, está só caindo, por falta de pagamento da obrigação patronal. Marcos, o caso é tão sério. Se você pegar o saldo de março de 2018, você vê que o Mariprev, como nós deixamos com 4 milhões, quase 4 milhões e meio, vinha aumentando quase 1 milhão por ano. Não, por ano. você diz aí que foi 3 milhões. Mais quase 1 4 milhão empenhado com o saldo da conta. Mas se não passou para a conta, não é da Mariprev, não tem como. A quem pertence dinheiro, Paulinho? A quem pertence Isso pertence ao Instituto de Previdência. E aí por o omissão de gestor, pagamento. que não passou, que responda. Verdade. O dinheiro na conta era 3 milhões, e é isso que mais você tem que 1 explicar. milhão que pertence ao Mariprev, Marcos. Tem que Mas ser- não foi repassado. Mas está lá empenhado para repassar. Aí quem não repassou, que responda. Mas o dele não é dele, é do Mariprev. Exatamente. Mas Ele vai responder mas eu se ele deixei não do repassou. Mariprev. Se ele não repassou. Eu estou falando Aí, do que nesse estava caso, nos cofres. Aí você vê a situação. Enquanto nós aumentamos quase 1 milhão por ano,
Aí chega o mês de março de 2018, Passou quanto? que era para ter mais de 100 milhões de reais. Vem, Paulo, quanto é que Quanto foi que repassou? quanto é o saldo que tem na Mariprev em março de 2018? Nós deixamos 3 milhões e 300 mil, quase 1 milhão de reais, faz 400 mil. Quer dizer, era para aumentar mais 1 milhão, mas se não passou mais 1 milhão... Não dá para contabilizar o que não está no cofre da Mariprev como dinheiro da Ô, Marco, Mariprev. você tem o entendimento, você é o seu entendimento, o seu. Paulo, O meu é um, me explica aí, o meu é Paulo, você é outro, contador. o povo é outro. Se está devendo, é para estar Olha, lá. E o dinheiro não é dele, é do deixa eu- município. Eu queria terminar minha colocação. E Olha. dizer ao povo, Mário, quer dizer, se o dinheiro deixei para repassar, ficou carimbado, se ele não repassar, vai ser penalizado, ele tem que ter um Exatamente. processo de repassar, porque o dinheiro não pertence ao município. Ele isso vai Mariprev. ser- ele seja Aí penalizado. somando o que nós deixamos, que dá quase 4,5 milhões, para você ver, é para aumentar esse dinheiro, para você ver a situação real, porque é muito falatório. Vamos mostrar número e provar, minha gente. Vamos mostrar provando. Era para a Mariprev ter hoje um valor muito bom, fora as aplicações financeiras que nós fazemos. Aplicações no mercado de ações, aplicações no Caixa Econômica Federal, para o dinheiro sempre render. Aí você vai ver como é que está a situação. Isso é muito gritante, isso é sério para o futuro desse Mariprev. Exatamente. Isso é coisa Também muito acho. séria para o servidor público, para as suas esposas, para os filhos. Quer dizer, está quebrado, minha gente, porque ele quebrou. Porque o saldo hoje, Paulo vai dizer aqui, vai deixar com você uma cópia. O saldo hoje não, deve estar pior, porque só está disponível até o mês de março de 2018. E, Paulo, quanto é que tem no Mariprev do mês de março de 2018? Faz até vergonha dizer isso. Paulo, eu queria, inclusive, antes, fazer uma pergunta muito técnica. Certo? Eu queria que você, como profissional ético, que eu sei que eu conheço o seu trabalho, já vi falar muito bem do seu trabalho. É possível contabilizar que a Mariprev tinha 4 milhões, se o dinheiro não estava na conta, não foi repassado? Ou contabilmente só é possível contabilizar o que está nos cofres? Vai evidenciar exatamente essa disparidade. Então, de fato, é verdade quando se diz que poderia ter os 4 milhões. Perguntou. Então, mesmo assim, a outra indagação que ficou no ar é quanto, Marcos, a administração, vou falar de administração, não citar nomes, quanto a administração deixou em saldo, como assim o senhor deseja, numérico no banco, e quanto está hoje a título de março de 2018. Então, foi deixado, mais uma vez frisando, R$ 3.345.379. E a preço de março de 2018, só temos R$ 2.097. Uma redução. Grande. E a tendência é zerar, da forma que se encontra. E eu poderia ainda complementar muito mais. O relatório que o Tribunal de Contas disponibilizou e disponibiliza para qualquer cidadão que entrar no site, está lá demonstrando apenas 2 milhões e alguma coisa de ausência de pagamento da patronal. Mas não é só isso. É algo muito mais sério. Ele também diz no relatório, Marcos, é incrível, né? É incrível que a situação da falta de informação, o TCE pediu à Prefeitura, pediu ao Instituto de Previdência a legislação de que trata o seu percentual de obrigação patronal não foi fornecida. Ô Paulo, eu queria fazer uma colocação aqui, viu pessoal? O pessoal que está falando até hoje é com relação até 2016. Paulo, Quando chegar 2017, é pior a situação. O déficit do que era para ter passado, não passou em 2017, Paulo vai dizer aqui, porque o Tribunal de Contas já deu um relatório pela auditoria. E esse relatório, ele não está completo, porque o gestor não informou o Tribunal de Contas quanto é o desconto do servidor. Ok, Marcos. Olha, Aí, deixa... porque isso bem, se você Nós fizemos é louvável suas indagações. Se você tivesse feito o mesmo com o Sérgio Melo, não dava essa dúvida. Eu queria falar, você era para ter feito com o Sérgio Melo essas perguntas todinhas, para ele explicar. Vou fazer, aqui. inclusive vou garantir para que ele exatamente. venha responder também isso aí. Concluir a situação, porque a acusação ainda vai chegar no 2017. Ninguém está acusando ninguém, Marcos. Por favor. Ele acusou. Sim, ele. Aí Sim, é problema dele. Nós não estamos acusando. Nós estamos querendo saber as informações. Você foi prefeito dessa cidade, tem responsabilidade com ela. Precisa esclarecer, nós estamos garantindo espaço. Você pediu, nós não titubeamos. Garantimos o espaço e o espaço está garantido. Você pediu para fazer uma explanação, nós já permitimos. Agora, nós temos alguns questionamentos e precisamos fazê-lo, claro, se você se propor a responder. Porque se você não se propor a responder, nós vamos encerrar, porque você está falando só.
Eu tenho alguns questionamentos e gostaria, com muita tranquilidade, inclusive, desde o momento que você ligou, eu disse aqui aos companheiros, vamos fazer uma conversa tranquila, mas parece que você não veio tranquilo. Você veio querendo insuflar aqui um debate que não é bom para mim, não é bom para você. Eu quero fazer um debate tranquilo e espero que você também o queira. Para que essa não seja a última vez. Que você tenha uma relação boa com a gente, que você possa voltar, que o Paulo possa, que a gente possa manter, ou pelo menos abrir esse diálogo, que eu já disse isso várias vezes. Mas parece que você já veio dizendo, não, eu quero fazer isso e vou fazer. E não é assim. Porque quando você foi prefeito, ninguém fazia isso na prefeitura. Você mandava lá. As regras eram suas. Portanto, eu quero pedir a sua sensatez. Eu estou muito tranquilo para que você permita que a gente faça um diálogo. Aqui não é um monólogo. Aqui é um diálogo. Nós perguntamos, você responde, critica se quiser criticar e é responsável pelo que você diz. Tá certo, querido? Ô, Marcos, se possível, você pergunta, eu também estou aqui fazendo. Vamos os três conversar, os três. Exatamente. Né? Vamos os três fazer um diálogo. Você pergunta, eu peço o microfone, também falo. Exatamente. Porque o assunto principal que foi divulgado foi em 2017, né? Esse meu situação de 2017, focado em 2017. Você pensa que está focando mais a gestão passada. Não, nós estamos focando a Mari Pré. Parece que o tempo vai ser até curto. Porque exatamente. Vamos marcar outra. Foi divulgada, foi em 2017. Mas tudo outra bem. Conversa. Você quer explicando a minha gestão, vamos falar sobre todos os assuntos, exatamente. Eu acho que tem que ser assim, uma conversa franca, tranquila. Então você pergunta e depois eu faço até para que os ouvintes não fiquem tensos, achando que nós estamos querendo. Não, porque é complexo, né? Realmente o Mário Preve é um assunto complexo. Eu entendo a sua situação e a nossa também. É um assunto muito sério, mas pode ficar à vontade. Eu queria fazer o seguinte, porque não dá, Paulo e Marcos e ouvintes, Emerson tem até uma pergunta para fazer, para a gente falar de Mário Preve como se ela tivesse caído em Mari em 2017, ou em 2013, ou em 2014. Ela foi fundada em 2011. Então, esses recursos que estão aí é fruto da contribuição do servidor desde 2011. Desde o início. Desde o início. Quem não repassou, que responda judicialmente. Essa é a lógica. Né? É isso que nós queremos tratar, porque o servidor quer entender. Né? Esse jogo de acusações da atual gestão e da passada, isso é ruim. Porque o servidor não entende, às vezes não entende o que está acontecendo. Parece mais um jogo político. Marcos quer acusar Antônio, Antônio quer acusar Marcos. E o servidor fica onde nisso? Massa de manobra. Os servidores que é simpatizante de Antônio dizendo que a culpa é de Marcos, os servidores que é simpatizante de Marcos dizendo que a culpa é de Antônio. E ninguém chega a um ponto comum. Nós queremos discutir com tranquilidade para que as pessoas entendam. Nesse momento, o município de Mari deixou de repassar. Você tem números, Paulo? Em que ano? 2017. Pronto, 2017. Quanto foi que o município deixou de repassar? E eu faço uma pergunta agora a Marcos. Você deixou na sua gestão de repassar? Quanto você deixou de repassar? Que eu vou fazer essa pergunta ao prefeito Antônio Gomes. Quanto ele deixou de repassar? E cada um assuma as suas responsabilidades. Por quê? Pode ficar à vontade. Eu não repassei por causa disso, pode ficar. Mas, ser claro, faltou repasse, por que não repassou? Foi boa pergunta. A pergunta foi muito boa. Realmente, eu lhe falei, sempre falei, não só aqui no rádio, como em outras entrevistas, ou encontro com professores, que as gestões não passam na íntegra, 100%. Mas, na verdade, você veja o que nós fizemos. Passamos muito mais do que 60% do valor. Passamos mais de 60% do valor. Há um comparativo muito grande. Aqui não é acusação a ninguém, não, Marcelo. Aqui é mostrar números. Eu estou acusando. Eu estou acusando a minha gestão, como foi a dele. Aqui eu nem sequer falei em acusar fulano. Estou falando que o gestor não repassou, deixou de repassar. E tudo que eu estou aqui falando, eu estou provando. Aí Paulo vai falar aqui, realmente, vou lhe repetir. Não repassei 100%. Mas repassei muito mais da metade. Veja a diferença do saldo crescendo do Mário Preve. E Paulo vai explicar aqui quanto somente em um ano, só em um ano, deixou de repassar para o Mário Preve a atual gestão. Pois não, Paulo. Dando seguimento à indagação de forma mais concreta. Como eu estava falando antes, esse relatório prévio do tribunal, ele é prévio, ele ainda não foi fechado. Dentro do relatório consta uma solicitação ao Mário Preve, palavras do auditor, de que foi solicitada a legislação para saber qual seria o percentual da patronal, e o percentual do servidor. O servidor se foi identificado, mas a patronal ele fez apenas uma estimativa de 22%,
onde na verdade não é 22%, é 28,56%. Então, as informações apuradas pelo tribunal estão subavaliadas, porque ele não fechou o relatório dele ainda. Por baixo. Mas eu lhe diria que, sem medo de errar em números e trazendo todos os papéis, que faltou de 2017 repassar daquilo que ele descontou do servidor, R$ 431.245,07. Isso é do servidor. E faltou repassar da obrigação patronal da empresa R$ 3.152.401,10. Que eu lhe diria até assim, eu vi o relatório, fiz uma pré-análise, não achei um relatório incluído. Tá certo? Vou dizer bem claro, com relação ao aspecto operacional. Agora, a situação previdenciária está realmente muito difícil, é muito delicada. Ele só pagou da obrigação principal o equivalente a 21,83%. 21,83% da obrigação patronal. Então, isso aí, realmente, quando a gente fala o nome, a expressão rombo previdenciário, não quer dizer que foi roubo previdenciário, tá? O rombo significa dizer má gestão pública. Agora, Paulo, eu recebi um e-mail ontem do pessoal da Mariprev, da doutora Débora, que é quem acompanha, e ela dizia o seguinte, nesse e-mail, ela diz que há um processo administrativo previdenciário lá na Mariprev, de número 066-62/2014, que é do Ministério da Fazenda, que apontou, dentre outras irregularidades, um débito ausente de repasse de contribuição no montante de R$ 4.718.062,68, falta de contribuição, tanto patronal quanto de servidor. Né? Isso referente ao exercício 2014. O que você, Marcos e Paulo, teria a dizer a respeito desse documento? É um processo administrativo número 062/2014 do Ministério da Fazenda. E sem números, sem ser corrigidos. Porque se for corrigir esse número aí, esses 4.700.000 arredondados, vai dar 5 milhões e pouco. Esse valor de desconto, porque nem você está mostrando esse documento, não está na sua mão para poder falar isso aí. Ela está dizendo, é diferente, Marcos, eu estou mostrando você. Você teria que ter esse documento. Pois é, você tem a dizer esse valor, eu tenho que vir para poder analisar. Não posso falar que está mandando um recado pelo e-mail. É bom mostrar documentos. Complementando esse entendimento, nobre, realmente fica uma indagação muito no ar. Né? É algo assim que chega de surpresa, um dia anterior, em forma de e-mail, que não é oportunidade... Tem outro documento, deixa eu só concluir essa parte. Esse documento aqui... Mas só concluindo. Então, dando seguimento a uma indagação de que ela teve a oportunidade de apresentar, que não apresentou, que é um processo administrativo que eu não sei assim, se é administrativo, tem partes interessadas, né? Ou no mínimo partes responsabilizadas. Da minha parte, nunca fui indagado nada sobre isso. Não sei se o ex-prefeito foi indagado, ou algum outro servidor, ou o ex-gestor, ou a ex-contadora, que eu não era contador, realmente, do Instituto. Então, assim, são dados ou informações que supostamente foi isso. Porque supostamente ela colocou num e-mail. Porque supostamente tem um processo administrativo. Então, o supostamente aqui tratado é ruim de falar. Eu prefiro falar de números reais, da coisa, do fato. É melhor assim, vamos fazer um debate. Chama eles, a gente debate. Né? Exatamente, pode Chama ser eles, também. aquele senta de um lado, senta do outro, cada um pergunta o que tiver de perguntar, cada um explica o que tiver de explicar, né? E dá a sua... Esse outro documento aqui, ele me foi trazido no dia da entrevista de Sérgio. O Bibiu, você conhece, Marcos? Bibiu do cemitério, como é conhecido, gente muito conhecida. Ele pegou esse documento na gestão ainda de Marinês, do pessoal, na sua gestão. Que inclusive ele veio aqui reclamar, porque Sérgio tinha pedido um relatório lá no Mariprev, é a atual gestão, que eu acho um erro, não forneceu o documento. Né? E ele veio aqui reclamar, porque não tinha recebido e queria ter pego o Sérgio ainda aqui para reclamar. E disse que recebeu este aqui na gestão de Marcos. Os números com um relatório dos números e tal. Eu pedi uma cópia a ele ficou assim, mas depois ele me deu os números. Os números
por esse relatório que Bibiu disse que recebeu lá na Mariprev, diz que são 100 aposentados, aí tem o valor da folha, na época, 6 pensionistas, tem o valor, 14 auxílio-doença, e fez uma arrecadação, fez um panorama da arrecadação, mas que só em 2016, segundo o relatório, de janeiro a março de 2016, a Mariprev estava com um débito, o município tinha deixado de repassar, R$ 590.357,14. Inclusive, eu trouxe esses números aqui logo depois. Cobrei, inclusive, no ar, para que a atual gestão da Mariprev faça um documento assim, que é para a gente também acompanhar e saber Complementando, eu estou vendo a documentação que está aí nas suas mãos, mas eu lhe diria que isso é uma documentação feita em Word. Isso não tem uma comprovação de nada, isso não tem nada que possa dizer que esse número é verdadeiro ou falso. É a mesma coisa que eu pegar aqui no computador, emitir e imprimir um documento dizendo que foi 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e assim ser propagado. Não estamos fazendo isso, realmente. Nós estamos mostrando com os extratos, com documentos do Tribunal de Contas. Se isso aí é verdade ou mentira, eu não sei. Realmente eu não sei. Mas seria necessário que isso viesse com comprovações. Não adianta a gente... Então quer dizer que a equipe da Mariprev... Isso nem assinado está. Aí tem alguma coisa que comprove ou certifique ou que identifique, ótimo. Se tiver, vamos falar sobre isso. Mas não existe, é um documento feito por Word. Quanto o ano inteiro... Quanto nos 4 anos o município de Marí deveria ter repassado para a Mariprev? Olha, se assim você me der um tempo para poder eu pegar aqui no meu sistema, eu vou ver. Né? Porque essas informações que estão sendo pedidas são informações, agora não estou entendendo porquê, mas daqui para frente, de forma muito específica, muito técnica, que requer, no mínimo, um questionário. Porque se o senhor for me perguntar detalhes de gestão que assim então não foi dito em entrevistas anteriores, para que a gente possa defender a gestão passada de Marcos, a gente não vai chegar realmente em número nenhum. Não é uma questão de... Eu teria que fazer assim para te dar essa resposta. Eu vou ter que entrar no meu sistema, eu vou ter que ver quanto foi a folha do efetivo, vou ter que ver o percentual do efetivo. Não tem nenhuma base, mais ou menos? Não tem como ter base. É ruim a gente falar de base, vamos falar de coisa concreta. Agora, se quiser colocar, fizer um questionário... Mas vocês o tempo inteiro não falaram em número concreto, porque Marcos disse que fez um repasse de cerca, quase, eu acho que foi 60% eu repassei. É concreto? É concreto? Ele repassou 60%? Se o senhor tivesse perguntado ou dado a indicação dessa forma, a gente trazia de número concreto. Vamos ouvir, alô, bom dia, você no telefone. Com quem eu falo? Oi, André. Diz que não tem número concreto, tem que entrar no sistema. Por aquele não tem número concreto e falei consultar. Uma pergunta simples que eu quero perguntar ao filho, que ele seja claro, é dizer um montante em dinheiro, que foi uma sugestão de 2013, janeiro de 2013, a 300 de 2016, depois de repassar para o Malfred, então você representar o patronal do ano consecutivo. Em dinheiro, eu não quero porcentagem não, o servidor quer saber, eu vou saber em dinheiro quanto foi deixado de ser repassado. Para finalizar, como disse Guimar, você sabe muito bem que empenhado não é pago. Empenhado pode empenhado, mas não é pago. Vocês estão contando com a coisa que está empenhado não foi pago. Isso não se faz dessa maneira. Ok, meu caro. Feita a pergunta e obrigado aí pela participação. Meu caro Paulo. Realmente é importante essa pergunta. Agora, se fosse um servidor público efetivo, era melhor, ou de uma pessoa técnica. Porque às vezes liga para cá, sem ser servidor público, e diz que não tem essa pessoa. É importante toda a população ficar como deve estar preocupado. E que todo tem o espaço de perguntar, não só o servidor público, como a população. Já que o André falou sobre o Mariprev, acho que não é bastante. Todo marido, todo ligar e vai falar sobre o Mariprev. E outra coisa também importante, não só minha gestão, André, vamos fazer de todas as gestões. 2012, 2013, porque sobre a gestão. Exatamente. Vamos fazer um comparativo de gestão, que foi mais responsável com o dinheiro público.
Exatamente. Deixa eu, Agora, Marcos. até hoje, Paulo não pode dizer quando foi que não repassou completamente 2017. Vai dizer. Deixa eu pegar os áudios. Eu ouvi, então, pega áudio aí. Tem quantos áudios aí? Bota 3 áudios para ele responder. Áudio, viu? Aí a gente já caminha para o momento, até os apoios nós suspendemos. Aí, vamos lá. Bom dia a todos, aqui quem está falando é o Júnior do Araçá. A minha participação é para perguntar ao ex-prefeito a questão de quanto foi que ele deixou de repassar para o Mário Preve. Já foi perguntado. Já foi perguntado. E Pode falando outro. parcelamento. Outro. Bom dia, Marcos Salles. Quem está falando aqui é Dinda, do Amor Divino. Eu queria que você tocasse os parabéns para minha mãe, Luzia, esposa de Emílio de Babau. Ok, parabéns, querida. Muitas felicidades. Tudo de bom. Mais outro. Bom dia, aqui é Cida do Pasto Novo. Quero que você mande os parabéns para Jordana, minha sobrinha. Ok, parabéns. Tá bom, querida. É porque o nosso assunto aqui é tão importante aí. Encerra, corta a linha, tudo. Bom, Marcos, Paulo, perguntou quanto deixou de repassar, me parece que já tinha dito mais ou menos, né? Você repetir qual foi o repasse que faltou repassar só 2017. E depois nós trazemos para cá, realmente é importante saber isso aí. 2012, 2013, 2014, é importante. 2018. Repete aí, Paulo. Deixa Paulo repetir, Marcos. Quanto foi em 2017 que o município deixou de repassar? Ele deixou de repassar de servidor 403. Esse é agravante, porque isso é apropriação indébita. Isso é fruto de mais um processo. Marcos não deixou de repassar nada de servidor, né, Marcos? Não. R$ 431.245,07. E da parte patronal, R$ 3.152.401,10. Na verdade, contrariando o relatório do TCE prévio, porque lá ele colocou 22%, a patronal, e na verdade aqui é 28,56%. Por isso que, se você somar aqui, dá... Isso está no relatório, naquele relatório. Exatamente. Né, do tribunal? 2 milhões e alguma coisa lá no relatório dele. A reavaliação feita por mim, colocando a alíquota de 28,856, que eles vão chegar nessa alíquota quando receber da gestão que não receberam a lei no qual estabelece esse critério, chega nesse valor. Certo. Eu queria que, já que a gente está sendo filmado, eu queria que você disse que ia deixar os extratos com a gente. Eu queria que você repassasse aqui ao vivo os extratos para a gente, e até como forma da gente também não estar conversando besteira sem ter conhecimento. Não é verdade? Já que a gente... Certo? Enquanto isso, Emerson, vai lá. Eu falo para vocês da fisioterapeuta doutora Érica Andrade, que informa que seu consultório Andrade Físio está em novo endereço, na rua José Marques de Souza, em frente ao Alvorada. Um local mais amplo, com mais comodidade e requinte, disponibilizando fisioterapia adulto e pediátrico, dermatofuncional e com atendimento domiciliar. Fone 99603-1432, consultório Andrade Físio, sua vida em boas mãos. Os extratos estão na sequência das informações. Mais um ouvinte. Aliás, mais um apoio. E falo para vocês da Junti Óptica, que informa que está com desconto de até 50% em lentes e armações. Exame todos os sábados a partir das 7h30. Agenda ou ligue 9090 999 28 1283. Dispõe de óculos esportivos masculinos e femininos e lentes de contato fantasia. Aceitando os cartões, Jandir Ótica fica situado na rua Pedro Leite, 163. Oculista é o Dr. Jandir, que atendia no sindicato. São 11 horas e 48 minutos, 11h48. Os extratos da Prefeitura de Ok. 2016. Isso aqui é só o meu resumo para você dar uma... Vamos receber, né? 11 horas e 42 minutos, 11h42. Marcos, obrigado então pela sua vinda. Espero que outros momentos a gente possa ter outros momentos que
espaço que você sempre cobrou e que quando a gente coloca à disposição, às vezes você fica meio nervoso, mas isso é da vida e eu espero que em outros momentos você possa voltar aqui para a gente conversar, bater um papo. Inclusive eu pensei de hoje a gente não só falar de Mário Prévio, fazer uma avaliação da gestão, como é que você analisava esses 500 dias da tua gestão, mas infelizmente o tempo mandou. Marco, realmente eu estou até, sabe assim, mais confortável em saber que a Rádio Araçá de Maria, ultimamente, vem realmente abrindo os microfones para o povo. Estou percebendo que ultimamente mudou. Não sei, eu acho que o povo também está cobrando mais, né? O povo está cobrando mais e as pessoas estão ligando, vocês estão realmente dando os passos. Parabéns pela mudança. Isso é importante, porque quando o cidadão quer reclamar, toda mudança é bom, reclamar. Mude também. Quer reclamar de uma falha pública, o povo está ligando e já está aceitando. Isso é importante para a comunidade, e você prestar até mais democrático. E o cidadão tem que reclamar mesmo, tem que ligar para a rádio, você está dando espaço. E também dizer você que nós não falamos aqui nem em 2018 passado. 2018, se não tiver o tempo de informar, 2018, quanto foi pago de previdência e quanto entrou nos cofres. Você vê o rombo de 2018. Se tiver espaço de falar aqui, Paulo vai dizer você quanto foi pago de benefício e quanto entrou em dinheiro. Só 2018 o rombo chega perto de quase R$5.000. Em 3 meses. E ele espera que isso vá ser sanado, né? A gestão tem tempo para sanar, né? E também dizer você que é obrigado pelo espaço. Realmente eu estou até feliz e as pessoas estão ligando para o rádio, tentando ser espaço de colocar suas queixas. E se eu puder também dizer aqui, dizer que eu estou sendo entrevistado, viu? Sábado que vem, pelo Maria Sem Censura, né? Com o Marquinhos, estou lá, foi me convocou várias vezes, chegou o momento certo, sábado de 6 horas, estou sendo entrevistado, né, no portal, né, de Marquinhos, né? Que está sendo fazendo um bom trabalho, também para Araçá. E é só ligar o Facebook que eu vou ser entrevistado sábado que vem. Muito obrigado pelo espaço. Foi bom, isso acontece normalmente. Claro, sem dúvida. Agradeço a você pela... Vou agendar já outra... Também alguma falha minha, desculpa aí. Okay. Alguma falha minha. Vamos conversar, agendar um outro motivo de falar da gestão, né? Da gestão comparativa. Isso é importante para o povo do Marinho. Agradeço e deixo a Paulo, se puder... Tudo vai depender de você. Paulo, bom dia. E até outra oportunidade, né? Obrigado mais uma vez por poder estar aqui. Já tive uma outra oportunidade. É salutar para todos e para o crescimento do cidadão esse momento de debate. Assim, eu só pediria, numa outra oportunidade, que os dados de forma mais concreta, específica, fossem disponibilizados para a gente a indagação. Porque é difícil a gente estar preparado para tantos números e tantas informações e algo específico. Mas vocês trabalham com isso, geriram o município, né? Ninguém surpreendeu. Surpresa para mim conhecer esses números, que eu não faço contabilidade nem trabalho. Números específicos de tempo específico. Nós falamos muito de 2013, 14, 15, 16 e um pouco de 17 e menos um pouco de 18. Mas então, números que eu digo assim, se quer saber algo específico, conta antes. Ok. E a gente resolve aí e faz debate. Ok, Paulo. Obrigado então. Obrigado, Marcos. Vamos intervalo. A hora certa a gente volta já. Último bloco do programa. Não registrei nem a presença do vereador. Vamos ter uma foto de pé, você vê que é para botar matéria. Aqui é você. Não é eu não, filho, é a direção. Eu não faço nada. É do vereador também. A gente tem que falar lá de Marco, para colocar essa foto na matéria. Onde você encontra tudo em um só lugar. Vá. Agora atendendo como correspondente de caixa, fazendo pagamentos, recebendo contas e boletos bancários, aceitando todos os Tira a vida, está um monte fechado. Então deixa eu abrir esses olhos. Vamos lá. E você já sai comprando. Supermercado, Tchau. Vamos com Deus. Tchau, querido. Essa muito Você entendeu, Paulo? Eu vou levar para a gente poder ir. Não só mulher que não pode. Ainda bem.